Olá, seja bem-vindo ao curso Java para iniciantes. Nesta aula, vamos falar sobre variáveis. Vou começar abrindo o bloco de notas. Aqui dentro, eu vou criar uma classe. Aqui está a minha classe chamada exemplo. Dentro da minha classe, eu vou criar um método. Aqui está o meu método. Bom, agora vamos explicar o que é uma variável. Uma variável é uma posição de memória na qual nós armazenamos algum valor. Para que eu use variáveis no meu programa, eu preciso declará-las. A declaração ocorre da seguinte forma. Primeiramente, eu digo qual tipo de informação essa variável vai armazenar. Por exemplo, o tipo int serve para armazenar números inteiros. Então, eu posso começar a declaração da minha variável com a palavra int. Em seguida, eu coloco o nome da minha variável, por exemplo, número, ponto e vírgula. Aqui eu declarei uma variável chamada número que vai armazenar um valor inteiro, ok? Agora, eu vou atribuir um valor para a minha variável número. Por exemplo, número igual a 7. Aqui está. Bom, uma vez criada a minha variável e armazenado o valor nela, eu posso exibir o valor dela na tela, por exemplo. E aqui dentro eu coloco a palavra número, ou seja, coloco o nome da minha variável, sem aspas. Se eu executar esse programa aqui, por exemplo, a palavra número vai ser exibida na tela. Observe, eu vou copiar esse código, vou até um compilador online. Na primeira aula eu já expliquei como acessar esse site aqui para executar esse código. Então, nesta aula eu vou pular essa parte e executar o código diretamente, ok? Colar. Bom, em seguida, a gente vem aqui e clica em Execute. Aqui está a saída do meu programa, o número 7, que é o valor da minha variável número. Bom, vamos aqui de volta. Por exemplo, se eu quisesse, além de exibir o valor da minha variável, exibir uma mensagem, por exemplo, o número 7 é primo, vamos supor que a mensagem fosse essa, né? Então, eu colocar aqui, ó, símbolo, a mensagem que eu quero exibir, por exemplo, o, aspas novamente, um sinal de mais, e aqui, ó, depois do sinal de mais, eu vou colocar o nome da minha variável, né? Então, o 7, vou colocar um símbolo de mais, vou colocar aspas novamente, por exemplo, vou colocar o número 7 é primo. Por exemplo, aqui, o número 7 é primo, né? Que são aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, como é o caso do 7. Se eu executar esse programa, na tela lá, vai ser exibido uma mensagem e o valor da minha variável, né? As mensagens são essas aqui que estão entre aspas. Já o valor da minha variável, eu coloco aqui, ó, entre sinal de mais. Isso aqui se chama de concatenação. Então, eu tenho aqui, ó, essa mensagem, a letra O, né, com um espacinho aqui, concatenada com o valor da minha variável número, concatenada com a mensagem é primo. Eu vou copiar aqui para demonstrar como é que vai funcionar. Copiei. Vou lá no nosso compilador online. E aqui eu vou colar. Ok. Agora eu vou clicar em Execute. E a mensagem está aqui, ó. O 7 é primo. Ok. Bom, vamos criar um programa aqui um pouco mais interessante agora. Bom, vamos supor que, além de criar a variável número, vamos criar outras variáveis. Criar aqui, ó, variável. Colocar aqui, ó, variável primeiro número. Vou criar uma outra variável aqui, int segundo
número. E vou criar aqui uma variável chamada soma. Vou colocar uma variável chamada sub, de subtração. Uma variável chamada multi, de multiplicação. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. A minha variável soma... Não, desculpa. Vamos começar aqui pela variável primeiro número. A minha variável primeiro número vai receber o valor 3, ok? Observe, pessoal, que aqui eu já declarei minha variável e junto com a declaração eu já atribuí um valor, ok? Esse código aqui é equivalente ao seguinte, ó. É a mesma coisa aqui. Eu declarei minha variável primeiro número, em seguida vou atribuir um valor a ela. Por exemplo, primeiro número igual a 3. Olha, nesse caso, eu criei uma variável primeiro número, em seguida eu atribuí o valor 3 a ela. Só que eu posso fazer essas duas ações em um único comando. Basta colocar aqui, ó, um sinal de igual e o valor que eu quero atribuir a ela, ok? Então aqui eu já disse que a minha variável primeiro número vale 3. Minha variável segundo número vai valer 7, por exemplo. E aqui eu tenho uma variável chamada soma. Eu vou colocar que soma vai ser igual a primeiro número mais segundo número. E vou colocar que a minha variável sub vai valer primeiro número menos segundo número. E vou colocar ainda que a minha variável multi vai valer primeiro número que multiplica segundo número. Ok, e agora eu vou exibir os valores na tela, ok? Vou colocar aqui, ó, soma igual, e vou colocar o valor da minha variável soma. E vou fazer o mesmo para as outras variáveis. Vou colocar aqui subtração é igual a sub. Vou colocar aqui multiplicação é igual a multi. Ok. Se eu executar esse programa, então, ele vai exibir os valores da soma, da subtração e da multiplicação das variáveis primeiro número e segundo número. Vou copiar esse código e até aqui. E vou colar esse código aqui. E aqui está, soma igual a 10, subtração igual a menos 4, multiplicação igual a 21. A partir desse conceito, nós já conseguimos criar uma diversidade de programas. Programas para fazer cálculos matemáticos, para calcular a área de uma figura plana, para calcular o volume de um sólido geométrico e assim por diante. Bom, então aqui, apenas para finalizar essa aula aqui, eu vou explicar agora algumas pequenas regras para a criação, né, de variáveis, ok? Bom, a variável ela tem a seguinte síntese. Eu tenho um tipo de dado, eu tenho um identificador e um ponto e vírgula. Ou ainda, eu tenho um tipo, o identificador, um sinal de igual e um valor sendo atribuído a ela, ok? Vamos dar exemplos. Por exemplo, aqui, ó, int número. Cria uma variável cujo identificador é número e o tipo é int, que é para armazenar números inteiros. Ou ainda, eu posso fazer
int número igual a 5. Então aqui eu criei uma variável cujo tipo é int, o identificador é número e o valor atribuído a ela é 5, ok? Bom, essa é a forma, né, de declarar uma variável. Outro ponto importante, as regras para nomear uma variável. Para nomear uma variável, eu posso utilizar letras como A, B, C, até a letra Z. Posso usar algarismos de 0, 1, 2, até 9. E posso usar o sinal de underline, ok? Esses são os caracteres permitidos para criar uma variável. Eu não posso utilizar, por exemplo, C cedilha, letras com acento, ou variáveis que tenham espaço. Por exemplo, não poder criar uma variável chamada primeiro número, porque essa variável aqui tem um espaço, não posso, ok? Nem variáveis que contêm esses símbolos aqui, como C cedilha, A com acento, ou caracteres especiais como hashtag, arroba, sinal de exclamação. Nada disso eu posso usar na nomeação de uma variável. Outro conceito importante é que, embora a minha variável possa ter algarismos, ela não pode começar por um algarismo. Por exemplo, eu não poderia ter uma variável cujo nome fosse assim, ó, um número. Não poderia ter esse tipo de variável, porque ela está começando com um sinal que é um algarismo. Ela não pode começar desse jeito, ok? Então, isso aqui seria um exemplo de identificador inválido. Se eu tentar criar um programa com uma variável desse tipo aqui, vai ser apontado um erro no meu programa. Então, por exemplo, se o meu programa tivesse assim, int, um número, igual, e aqui eu colocasse algum valor qualquer, por exemplo, 4. Quando eu tentasse executar o meu programa, seria apontado um erro. Seria informado que esse identificador aqui é inválido, ok? Outro conceito importante na declaração de variáveis, que aí trata-se de uma recomendação, é na nomeação delas. Nós devemos nomear as variáveis de forma que o seu nome esteja relacionado ao conteúdo que ela vai armazenar. Por exemplo, se uma variável vai receber um número, um bom nome para ela é número. Se uma variável vai ser utilizada para calcular o volume de um sólido geométrico, por exemplo, um bom nome para ela seria volume. Se uma variável vai ser utilizada para armazenar o valor de juros, por exemplo, um bom nome para ela seria juros. E assim por diante, ok? Bom, fica aí como desafio vocês pesquisarem, né, algumas figuras geométricas e criar programas para calcular áreas delas, né? Por exemplo, a área de um quadrado, aqui, área Q é igual ao lado do quadrado que multiplica o lado do quadrado. O volume de um cubo, vamos colocar aqui, ó, V cubo. O volume de um cubo é igual ao lado que multiplica o lado que multiplica o lado. Bom, com os conhecimentos que nós adquirimos aqui nessa aula, já é possível você criar um pequeno programa, né, para calcular a área de um quadrado, para calcular o volume de um quadrado e assim por diante. Na próxima aula, vamos aprender como obter dados diretamente do teclado, ou seja, ao contrário do que nós fizemos aqui, como quando nós mesmos atribuímos os valores às variáveis, nós vamos criar um programa em que o usuário possa digitar o valor que ele quer atribuir às variáveis. Isso vai tornar o nosso programa mais dinâmico. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. E se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.